Salve aí, galera do outro lado da tela. Então, eu tô fazendo um vídeo parecido com o que eu fiz há uns 4 anos atrás. Bolsonaro perguntando sobre como é que seria a educação. Então, esse é pro Lula. Ele ganhou a eleição e vamos lá. Se você é profissional da educação, como professor, diretor, agente pedagógico e várias outras profissões que estão envolvidas com a educação, ou simplesmente se importa com a educação do país, é você compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para ver se de repente esse vídeo chega no Lula e essa série de questionamentos aqui chega a ele. O primeiro deles é com relação ao Fundeb. O Fundeb, ele pegou esse nome no teu governo, né, Lula? Então, ele tinha que ser renovado e o seu último antecessor aí, ele manteve ele durante um período aí. Agora não precisa mais ser renovado, mas queria saber contigo aí se vai ter os reajustes aí anuais, vai ter sempre uma elevaçãozinha do valor dele, e também se vai ter alguma fiscalização maior com relação a como esse recurso é utilizado. Se vai ter algum retorno aí, porque nem sempre chega ao professor, né? E nem aos profissionais de educação, que é onde deveria chegar, né? Se bem que ele serve para toda a estrutura da educação propriamente dita. Mas muitas vezes esse dinheiro não chega muito bem aonde deveria. De repente tivesse uma fiscalização melhor, ou de repente um plano de gestão melhor, que muitas vezes acaba sobrando livro didático em muitos lugares, e acabam comprando demais e faltando de outros, vamos dizer assim. Se teria alguma regulamentação melhor com relação a isso daí. Sobre o uso do Fundeb e também se vai ter um valor um pouco maior. E novamente é uma outra pergunta de algo que foi criado, na verdade agora sim foi criado no teu governo junto com a gestão do Haddad, que era a questão da lei, que tá aí na tela, né? Eu não vou guardar o número da lei, mas ela rege duas coisas, que é o piso nacional e o terço. Por exemplo, ela já tem mais de 10 anos já que está em ação. Aqui no Rio, agora a gente entrou aí com o terço. O terço do planejamento começou a ser funcionado. Na verdade, na lei lá diz 2/3 da carga horária tem que ser em sala de aula e o outro terço para planejamento. Show? Então, se vai ter alguma fiscalização maior em relação a isso daí também, se vai ter maior fiscalização, porque muitas vezes em alguns lugares não é seguido nem o piso, nem o terço. Também em alguns lugares ela demora um pouco para adequar, de repente ver o que está acontecendo, ter um pouco mais de clareza sobre a situação, que isso daí acaba ajudando bastante a gente. Se bem que isso daí vai mais para o professor do que as outras áreas da área da profissão da educação. Se bem que a maior parte é tudo baseado em cima do salário do profissional que está em sala de aula. Mas, seguindo, isso são coisas que seriam um pouquinho melhor se fossem mais averiguadas a fundo, né? Ou, de repente, criar algum anexo da lei aí para ter um tipo de um arroxo maior para esse tipo de situação. Ou, de repente, um benefício. Por exemplo, todo prefeito, governador que estiver seguindo isso daí de uma forma adequada e, de repente, ter uma certa isenção fiscal de alguma coisa, tipo um incentivo, né? Para os governadores que seguirem isso aí à risca, de repente até um bônus, uma bonificação aí, para os que tiverem além desse piso, né? Estiver seguindo acima, estiver pagando a mais do que o piso, tem um tipo de bonificação, uma forma de agradar a pessoa que está ajudando a educação a crescer. Apesar de a educação não ser feita em cima do salário do professor, o professor bem pago, ele trabalha melhor, então acaba educando melhor, trabalhando melhor, não? Que não é querer ser mercenário, mas se você está preocupado em comprar comida para a família, fica difícil de você se concentrar um pouquinho no trabalho. Então, às vezes você está com fome também, fica difícil, né? Mas, vamos lá. Questão de luxo não, então um salário digno com relação a isso daí, o piso nacional já dá um valor razoavelmente para se seguir, só que nem sempre é seguido. Show! Próximo. A gente viu aí na pandemia, né? Muita gente teve questão da informática e muitos até alunos meus, né? Não tinham acesso nem a um simples celular, que dirá ter acesso à internet. Então muita gente acabou ficando de fora disso daí. Tudo bem que agora a gente voltou a situações de aulas presenciais, mas a gente viu que a educação à distância, né, o EAD, ele é extremamente importante. O aluno tem um acesso a informações fora de sala de aula ou extra sala de aula. Acho que a biblioteca hoje em dia com o Google já ficou para trás, né? A gente tem um grande arcabouço de recursos no Google, né? Tem o Google Academic, que muita gente usou,
tem a questão do YouTube, o próprio Google Busca, né, que a gente tem várias coisas lá pra gente procurar interessante. Show! Então, o que você pretende fazer com isso daí? Dar esse auxílio para os estudantes, no caso. De repente, dar um subsídio para empresas que tiverem um desconto maior para estudantes e para profissionais da educação, para ter um acesso mais fácil, né? Um acesso facilitado a essa tecnologia, ou alguma coisa do gênero, né? De repente, reduzir um pouco de impostos desse tipo de produtos que dão acesso à internet e também, de repente, né? Aquele lance. Concorrência faz diminuir o preço. Conversar junto com a Anatel também um desconto, né, em internet também, ou habilitar mais operadoras de internet, que afinal, tendo mais operadora, a gente tem mais concorrência e o preço costuma cair. Tanto que a gente teve com a telefonia, né, quando foi privatizada na década de 90, que a gente teve várias outras operadoras e o custo para ter uma linha telefônica caiu muito. De repente, fazendo isso com a internet, apesar de já ter várias operadoras, tendo mais, habilitando, né? E também fazendo uma fiscalização maior na qualidade da internet, a gente consiga isso daí. De repente também, uma outra situação, né? Proibir essa questão das franquias nos chips de celulares, ou de repente ter algum tipo de plano estudantil que libere o YouTube e o Google sem consumo de dados. Seria muito interessante isso também. Ou seja, além de questionamentos, eu tô dando algumas dicas aí também. Que legal. Se o Lula estiver vendo isso daí, puder me responder, ou de repente marcar uma entrevista comigo, e dá uma olhada nos comentários, Lula, se você estiver vendo esse vídeo. Deve ter mais gente que comentou mais dúvidas aí sobre a educação e o que pode vir para frente. Também gostaria de ver um pouco mais sua parte das perspectivas de educação. Afinal, durante a campanha eleitoral não tem muito espaço para isso. Normalmente se debate outros tipos de situações, não só a questão de educação, mas mais brigas ali entre um e outro, mas depende não só de um, mas depende de todo mundo, né? Aquele lance, né? Se um não quer, dois não briga também se dois não quer. Mas, tirando a questão de briga partidária, as outras situações, eu gostaria muito de ser respondido e também, se quiser, a gente até marca uma entrevista aí, pra gente conversar, próximo presidente, o Lula, e a gente se vê num próximo vídeo.